A primeira vez que eu vi a Cidade das Sombras, eu não tinha certeza se o que eu estava vendo era realmente real. Pelo menos não parecia ser. As imagens pareciam vir de algum filme sombrio de ficção, mostrando uma visão distorcida e pessimista da realidade. Mas não. Aquele conjunto convoluto de prédios e estruturas descuidadamente aglomeradas juntas, sob uma espécie de pilha supercondensada, eram a realidade de mais de 33 mil habitantes na península de Kowloon, em Hong Kong. Por muito tempo, essa cidade permaneceu obscura, considerada como a maior favela vertical do mundo. Mas hoje vamos nos aprofundar na história e nas condições de Kowloon e entender o que a faz ser conhecida como a Cidade da Escuridão. A cidade murada de Kowloon, como ela é conhecida, se localiza na península de mesmo nome. Era uma região densamente populosa e que não tinha nada que se assemelhasse a algum tipo de governo, funcionando praticamente como uma anarquia. A palavra murada no nome faz referência ao arranjo externo da cidade. Quando vista de fora, Kowloon tem a aparência de uma estrutura quase uniforme, algum tipo de fortaleza gigantesca que foi empilhada e construída a partir de diversos prédios, em algo que mais se assemelha com um gigantesco labirinto. Quando eu vi essa cidade pela primeira vez, eu inclusive a achei muito semelhante com o conceito das pilhas, aquelas estruturas enormes construídas a partir de vários trailers empilhados um acima do outro, do filme Ready Player One. Bem, essa é praticamente a realidade de Kowloon, só que ao invés de trailers, a pilha é composta por diversos andares de prédios de concreto, frágeis e mal construídos, que se apoiam uns nos outros como peças de algum enorme set de Lego. E dentro da cidade, a realidade é ainda pior. A luz do dia simplesmente não chega aqui. É uma noite eterna. Além de um centro comercial que ligava quase todas as lojas, a cidade era conectada através de diversos becos e ruas, sujas e sombrias, onde velhos cabos de energia e canos corroídos guiavam caminho pelas entranhas da gigantesca estrutura, ladeados por paredes frias de concreto e metal. Você não veria algo como árvores, plantas ou até mesmo animais dentro de Kowloon. Apenas escuridão e sujeira se estendiam pelo coração da cidade, um verdadeiro inferno para os claustrofóbicos. Ainda assim, mesmo nessas condições precárias e instáveis, mais de 33 mil residentes se abrigavam na cidade, incluindo até mesmo crianças, embora Kowloon não seja nem de longe um lugar ideal para uma criança crescer. Havia pelo menos um único carteiro na cidade toda, que diariamente explorava os seus caminhos secretos, guiando-se através da escuridão. Muitas vezes, sem nem atingir o solo, e ele simplesmente se movimentava através dos edifícios que eram construídos lado a lado, com uma separação mínima que mal indicava o fato de que eles eram estruturas diferentes. Também haviam várias gangues que controlavam setores diferentes de Kowloon. Então, como é de se imaginar, não era um lugar muito seguro. A cidade se sustentava a partir de diversos tipos de comércio, desde serviços ilegais como o tráfico de drogas e a prostituição, inclusive infantil, até médicos e dentistas sem licença que operavam por um preço barato,
desde que você não fizesse perguntas demais. Mas aqui também era o centro de produção de diversas especiarias, onde as mais variadas fábricas produziam produtos para exportação, variando desde consumíveis, como ovos de peixe, até bolinhas de golfe produzidas em massa. E, se você tiver estômago para enfrentar a culinária local, os restaurantes da cidade ficariam felizes em te oferecer carne de cachorro e de cobra, que eram costumeiramente consumidas pelos locais. Como dá para perceber, Kowloon é uma cidade tão diferente e tão orgânica que muitos se sentem atraídos para querer saber mais sobre ela. As fotografias que eu estive mostrando nesse vídeo, inclusive, foram tiradas pelo fotógrafo canadense Greg Girard, que as reuniu em um livro intitulado Cidade da Escuridão, onde ele explorava o dia a dia da cidade e o que se esconde sob a sombra de seus becos frios. Ok, depois de tudo isso, talvez você esteja se perguntando: qual a história dessa cidade? Como ela veio a se formar? Bem, eu vou tentar resumir de maneira básica para você. Após o estabelecimento do Tratado de Nanquim, que marcou o fim da Guerra do Ópio entre Japão e Grã-Bretanha, o que nós conhecemos hoje como a cidade murada de Kowloon foi estabelecida em 1843 como um posto de observação militar, que era utilizado pelo exército chinês para verificações regulares da expansão inglesa que ocorria nas proximidades da península. Já em 1898, certas porções do território de Hong Kong foram cedidas para os ingleses, embora isso excluísse a cidadela de Kowloon, que ainda tinha pouco mais de 700 habitantes na época. A população começou a crescer exponencialmente, por volta de 1940, tornando a cidadela uma área densamente populosa. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e o advento do comunismo chinês, Kowloon começou a se tornar a maior favela vertical da história, como conhecemos hoje. Hong Kong não podia interferir no território da cidade, e o governo chinês meio que não se importava muito com o que acontecia dentro de Kowloon. E foi por essa razão que a cidade atraiu muitos imigrantes e criminosos que buscaram escapar das autoridades por se estabelecer no interior da Cidade das Sombras. Mas, bem, todas as histórias têm um final, e a história dessa cidade também. Em 1987, uma decisão mútua do governo britânico e chinês para destruir a cidade foi realizada. E depois de um bom tempo de planejamento, onde a população local teve de ser compensada e restabelecida em outra área, uma bola de demolição acertou a muralha de Kowloon em uma manhã fria de março, 1993. Toda a demolição em si levou pelo menos um ano e foi concluída em 1994. Um parque natural foi construído na área, onde anteriormente residia a cidade, e assim ele está até os dias de hoje. Atualmente, a lendária cidade murada de Kowloon reside apenas na memória de seus antigos habitantes e no imaginário popular, daqueles que até hoje são fascinados pelos mistérios que se escondiam sob os becos escuros dessa cidade. E mesmo que ela tenha sido quase completamente demolida, Kowloon nunca vai deixar de ser uma atração histórica para diretores de filmes e documentários, fotógrafos e artistas, desenvolvedores de jogos, entre outras coisas. Inclusive no Japão chegou a ser criado um arcade dentro de um prédio que buscava replicar a atmosfera e a aparência de Kowloon, como uma espécie de centro de jogos. Infelizmente, ele fechou em 2019, mas serviu de prova de que mesmo 25 anos depois de sua demolição,
a cidade continua a existir na mente daqueles que ainda se fascinam por ela. E ainda que muitos registros históricos pintem a cidade das sombras sob uma luz negativa, como um centro de violência e degeneração, Kowloon não era resumida só por isso. Havia sim uma extensa comunidade de pessoas pacíficas que só queriam trabalhar e seguir com suas vidas, e havia um raro e genuíno senso de comunidade. Famílias costumavam se encontrar para conversar sobre os telhados dos prédios, onde as crianças brincavam debaixo de um céu dourado no entardecer, porque era mais seguro. Especialmente nos seus últimos anos, Kowloon também atraiu a atenção de diversos serviços sociais e causas que buscaram ajudar a população da cidade a estabelecer um espaço público que pudesse beneficiar a todos os habitantes. Ainda hoje, muitos antigos residentes ainda olham com nostalgia para o tempo que passaram vivendo em Kowloon. E isso nos mostra que, mesmo em um lugar onde a miséria e a anarquia reina, e onde a condição de vida é baixíssima, ainda existe luz sob a escuridão, e é através dela que se pode desenvolver um verdadeiro senso de comunidade, companheirismo e amor.